Karina, agora é contigo. Vamos lá. Muito obrigada mais uma vez pela disponibilidade. Obrigada, Cassiana. Obrigada também ao ISCAP pelo convite, que foi lá que eu me iniciei nesta aventura da área de recursos humanos. E obrigada a vocês por estarem aqui. Eu sei que muitas vezes os webinars têm uns formatos muito unidirecionais, em que há uma pessoa que a expõe e as outras passivamente escutam. Eu queria deixar já aqui margem para que possam questionar, ligar o microfone, têm sempre a opção de levantar a mão. Não sintam que estão a interromper, porque não será uma interrupção, pelo contrário, até torna mais rico partilharem ou questionarem experiências que possam ter. A Cassiana abordou esta questão da mentoria muito na linha daquilo, logicamente, que o ISCAP está a fazer com alunos, ex-alunos e com todos os profissionais envolvidos, mas a mentoria tem várias outras formas de ser feita, mais formais, mais informais, e eu queria tentar tocar aqui um bocadinho em vários pontos, mas logicamente depois cada um retirará aquilo que faz sentido, ou que quer experimentar, quer testar, seja numa lógica mais organizacional e interorganizacional, depende de qual é o objetivo, que imagino pessoas diferentes vêm cá com ideias diferentes, objetivos diferentes. Vou também partilhar, ou será partilhado convosco, agora ajude-me, Cassiana, será através da Cassiana, se bem que eu posso colocar já aqui na conversa deste webinar, uma apresentação que preparei, para dar aqui alguma formalidade, porque senão eu começo a falar e falo livremente, sem suporte visual, e isso pode ser aborrecido para quem gosta de ter os elementos visuais para tomar notas, mas também para ficarem com alguma documentação de apoio. Não é nada de muito complexo, mas tenho desde referências de um ou outro autor que aborda estas questões da mentoria e não só, mas também perguntas que podem ser feitas no âmbito da mentoria e que servem para aquilo que deve ser o principal objetivo, que é partilhar a experiência e potenciar o desenvolvimento da outra pessoa. Na verdade, Sim, é disto que nós vamos falar. Karina, a questão é, depois todos os participantes e os inscritos vão receber um e-mail com o material que a Karina vai partilhar e também com o link de acesso à gravação do webinar, tá? Então, pode ficar tranquila que depois nós enviaremos por e-mail para todo mundo. Muito bem. Então vamos lá a isto. Quem é que eu sou? Há algumas caras aqui que eu já conheço, pelo menos das que têm câmara ligada, e eu chamo-me Karina Mano, logicamente. Sou licenciada em Recursos Humanos pelo Politécnico do Porto, e trabalho essencialmente na área da formação, muito na linha da formação comportamental. Portanto, naturalmente, esta questão da mentoria e até o coaching, que já vamos desvendar qual é a diferença entre um e outro, e até a formação, fazem parte do meu dia-a-dia. A mentoria veio mais recentemente com uma certificação que fiz precisamente em mentoria para PMEs, porque há aqui uma lacuna no nosso tecido empresarial de mentoria de profissionais séniores ou que têm experiências de outro tipo de organizações, em poderem partilhar experiências com aquelas que são o nosso maior tecido empresarial, que são as pequenas e médias empresas. E então foi nessa lógica que eu entrei num programa de certificação de mentoria para esse projeto e acaba por ser mais uma área que me apaixona. De qualquer modo, a formação, podemos dizer que é assim a área que faz com que o sangue me corra nas veias e que me faz acordar sempre cheia de vontade todos os dias. Portanto, é sempre um gosto estar com pessoas. Participem à vontade. Eu não sei se alguém tem algo a dizer antes de iniciarmos, mas logicamente eu creio que algumas das questões que pairam aqui nesta sala virtual possam ser o que é isso da mentoria afinal e onde é que ela é diferente da consultoria, da formação, do coaching e de várias outras práticas. Há algum de vocês que queira dizer tem trabalhos ou trabalha em organizações em que já existam programas de mentoria ou já tenham experimentado? Às vezes pode ser, experimentamos, no passado isto não resultou. Não muito, não é? Isto estão cá.
para ouvir um bocadinho sobre isso. Ok, Desculpa, vou começar por eu posso fazer. partilhar. Desculpa, Claro, desculpa, Vitor. Karina. Sim. Eu posso partilhar aqui a minha experiência. Eu sou mentor também na Faculdade de Economia, porque frequentei as duas instituições, e já tive algumas experiências, pronto. E aquilo, a sensação que eu fiquei, porque eu não fiz nenhuma formação, não é? No fundo, só partilhei aquilo que faço no dia a dia. Trouxe as pessoas cá, levei-as a almoçar, falei com elas, pronto, tentei mesmo ajudar. A sensação que eu fiquei é que tem que partir muito do lado do mentorado, de querer também ouvir-nos, não é? Mas também fiquei com a sensação do meu lado que eu poderia ter feito algo mais, digamos, que lhe fizesse abrir os horizontes e esse tipo de coisas. E portanto é por isso que estou aqui, porque não tinha nenhuma estrutura, não é? Fiz só aquilo que achei que podia fazer e, portanto, agora queria aprender um bocadinho também para trazer aqui para o escape e também para melhorar na faculdade. Boa, Vitor. Obrigada pela partilha. Na verdade é isto, não é? Vamos fazer a mentoria partilhando a experiência e a base é essa, é só essa. Logicamente, compreendo perfeitamente essa sensação de será que eu fiz tudo o que podia ter feito ou ainda podia ter extraído dali mais um bocadinho e ter potenciado. Também podemos sempre, mas isto quando se trata de mais do que uma pessoa envolvida no processo, é preciso que haja motivação, vontade das duas partes e também um alinhamento grande entre as duas partes. Uma tem de querer partilhar e a outra tem de querer receber. Portanto, já estou aqui a revelar que uma das funções do mentor, mas também deve ser do mentorado ou mentee, é a mesma coisa, é uma questão de usarmos o termo em português ou em inglês. Uma das tarefas terá de ser ter espírito aberto e uma perspectiva de uma mentalidade de crescimento e não assumirmos que já sabemos tudo. Que isto, regra geral, é o que nos vai dificultar sempre, não é? Há uma frase, eu não me recordo se é do Augusto Cury, mas creio que sim, que diz qualquer coisa como mais inteligente, não, a pessoa inteligente aprende com os seus erros, a pessoa sábia aprende com os erros dos outros. E eu acho piada isto dito desta forma, que é um bocadinho violenta, mas acaba por ser muito isto, é não só com os erros, mas com as boas práticas também, aprendermos com aquilo que é a nossa experiência, mas com a experiência do outro, que pode nunca fazer sentido na minha interação, no meu estilo, na minha empresa, naquilo que eu faço, mas eu fiquei com aquela informação. Porque enquanto eu penso naquilo que o Vítor diz e processo que para mim não tem sentido nenhum ou que eu não quero aplicar daquela forma, só para chegar a esta conclusão eu já estou a ter de pensar sobre aquele assunto e o processo de pensamento é sempre o mais importante e a mentoria vem precisamente daqui. Portanto, vamos ver se consigo dar-lhe algumas respostas ou, Vítor, o meu objetivo é lançar-lhe ainda mais perguntas, portanto, se sair daqui com mais Vamos lá. dúvidas do que com respostas, perfeito. Eu vou partilhar o ecrã convosco e isto depois sim será a apresentação a que terão acesso. Deixa eu só colocar aqui em ecrã completo. Muito bem. E ficam com o meu contacto de e-mail também, depois, se quiserem, se tiverem alguma questão, alguma sugestão, poderão sempre fazê-lo. Logicamente, o título deste webinar é a mentoria nas organizações. Estamos aqui envolvidos numa área muito organizacional, mas isto pode ser muito mais abrangente, mais transversal até do que apenas as organizações. Eu não consigo não começar aqui pela base, que é de onde é que isto vem. E se forem à história, vão encontrar que a mentoria vem da antiguidade, vem da Odisseia, e o mentor era um dos grandes amigos de Ulisses, e possivelmente é por isso que o nome ficou adotado mentoria. Mas isto é só curiosidade para quem gosta da semântica e de ir procurar o sentido das palavras. Mas agora, pegando mais na área da psicologia e daquela que possivelmente nos une neste webinar, eu vou começar por recordar esta questão do como é que nós aprendemos. E nós todos já ouvimos dizer que as pessoas aprendem mais quanto mais manipulam o conceito, quanto mais aplicam na prática. E o Edgar Pohl, não tenho esse gráfico aqui, mas depois posso acrescentar, diz até que nós aprendemos
aprendemos mais quando temos de transmitir, quando temos de ensinar. E aqui já temos uma base daquilo que é a formação, daquilo que é a consultoria, que é a mentoria, não tanto que é o coaching. Portanto, só o coaching é que aqui não se insere nesta questão do quando eu ensino, eu também estou a desenvolver-me enquanto pessoa e enquanto profissional. Mas o Hermann Ebbinghaus, que pessoalmente vários já ouviram falar, quem foi seguidor da teoria do Big Bang ouviu várias vezes este nome sendo citado pela Amy, que era a namorada do Sheldon, e ela fazia ali muitas interações, muitas intervenções com base nas experiências do Ebbinghaus. Porquê? Porque em termos teóricos, este senhor, do século XIX, é considerado aquele que primeiro utilizou testes de inteligência e o que nos define e chega à conclusão de que a curva de aprendizagem é mais ou menos esta que temos aqui, que é a nossa proficiência aumenta e chega a um ponto em que se torna exponencial este aumento, dependendo do tempo despendido. Isto é o quê? É quando nós dizemos na gíria, nós aprendemos com a vida. Os anos também nos dão aqui alguma aprendizagem, dão-nos tranquilidade, dão-nos sabedoria. Lógico. A grande questão é, se eu puder aprender com 40 aquilo que a vida e a experiência me vai dar naturalmente aos 60, eu já estou a ganhar anos de vida, porque o esforço vai ser um bocadinho menor. E então trago isto para dizer que a mentoria vai mais ou menos fazer isto, vai passar a linha vermelha, que é natural, para aquilo que é a linha azul e vai potenciar e acelerar a proficiência pela partilha de experiências. Dentro de uma organização que não consigo separar isto, o que vai acontecer é aquilo que podemos chamar simplificadamente de aprendizagem organizacional, que é nós todos aprendermos uns com os outros. Pode ser com os mais experientes, mas também pode ser com os mais jovens que acabaram de chegar e que se calhar trazem ideias novas, trazem sonhos que nós, com o condicionamento a que estamos sujeitos dentro daquelas regras, daqueles regulamentos, deixamos de ter. Então, isto é muito importante, percebermos que aquilo também muito se tem explorado, que é o conflito geracional, e eu recordo-me ter ido a uma formação no ISCAP, já não sei, talvez há 7 anos ou 8, sobre mentoria para a geração Z, portanto, já foi há alguns anos, e as conclusões eram precisamente estas. Foi um estudo que foi feito, as conclusões eram muito à volta de nós todos podemos aprender uns com os outros. Logicamente, quem tem a experiência pode partilhar a experiência, quem ainda não tem pode partilhar utopia e sonho, que por vezes é aqui que nós vamos conseguir fazer um equilíbrio entre as duas. Então, vamos lá ver. O que é a mentoria? O que é que não é mentoria? As imagens não estão duplicadas à toa, é mesmo para reforçar esta ideia de que nós podemos demorar mais a fazer as coisas em conjunto, em ter de escutar aquela pessoa que tem ideias diferentes ou que me questiona muito, mas vamos chegar muito mais longe e a mentoria vai precisamente tocar neste aspecto. Porquê que a mentoria não é formação? Porque a formação parte do princípio de que há alguém especialista num determinado tema que vai transmitir informações, ferramentas, etc., sobre aquele tema que está ali a ser explorado. Portanto, a formação não deve ser unidirecional, mas acaba por ter alguns momentos que são mais unidirecionais. Na verdade, é isso que eu estou a fazer agora, não é? Eu estou a transmitir algumas ideias, mas depois eu também vou aprender convosco, pelo menos é esta a minha expectativa, não me estraguem já esse sonho. Porque é que a mentoria não é consultoria? Porque a consultoria vai dar respostas. Bem, a mentoria pode não dar as respostas todas para aquela situação, a mentoria vai dar as respostas que estão dentro do espectro de experiência do mentor. Portanto, uma das frases-chave que habitualmente eu refiro que deve ser mais repetida na mentoria é, na minha experiência, ou pela minha experiência, eu já fiz isto, faço aquilo, ou diria para fazer assim, ou leva-me a questionar desta forma. A consultoria vai dizer, não pela minha experiência, mas de acordo com os modelos que existem, o ideal será fazer isto. Portanto, há mais sugestões. Porquê que a mentoria
não é coaching, e aqui a linha é muito, muito fina e acaba por ser a mais esbatida, e é que aqueles dois temas em que estas áreas se esbarram e podem confundir-se. E por esta questão, e como eu tenho a certificação nas duas áreas, eu vou tentar esclarecer, e aqui vou pedir, façam as perguntas, e eu posso não ter respostas, mas façam, porque também vai ser feedback para aquilo que estou a tentar transmitir. No coaching, o foco nunca é no conteúdo, até porque imaginemos, eu posso fazer um processo de coaching sobre um tema, um conteúdo que eu não domino. Porque, na verdade, o que interessa é o processo e não tanto o conteúdo em si. Vamos lá dar um exemplo. Imaginem que, vou dizer, a Rosa, porque é uma das pessoas que eu estou aqui a ver, tem nome e tem a câmara ligada. Imaginem que a Rosa tem um objetivo para trabalhar que é na área da beleza feminina, por exemplo, ok? Que é um tema que eu não domino, não conheço os produtos, não sou especialista. Até pode ser nas vendas. Portanto, há aqui um meio que eu posso não conhecer totalmente, mas isso não significa que eu não possa ser coach da Rosa, ok? Posso ser coach de um futebolista, já que nessa área, sim, ouvimos falar muito disto, e eu percebo pouquíssimo, para não dizer nada e não ficar já envergonhada na primeira meia hora, de futebol, posso ser coach. Porquê? Porque o coaching, como não se foca no conteúdo, vai explorar o processo. A mentoria foca-se no conteúdo. Portanto, se o trabalho for com produtos de beleza, se for com futebol, com desportos motorizados, eu não posso ser mentora, porque eu não tenho a experiência que eu possa aportar ali de vantagem àquela pessoa. Exemplo, a mentoria para alunos, os mais jovens, que estão agora nas licenciaturas, mestrados ou outros ciclos. Eu só poderei ser mentora naqueles que eventualmente virão a trabalhar na minha área, na área em que eu tenho a experiência e que tenho conhecimento, porque senão não vou conseguir ser mentora. Ficou mais ou menos claro aqui a questão de conteúdo, porque esta é uma das situações que me levantam mais. Porquê? E a base é muito simples. Como a mentoria se baseia na partilha de experiências, tem que ter foco no conteúdo, tem que ter o domínio do conteúdo, ok? Em relação à duração, coloquei aqui a palavra contrato, mas não tem de ser um contrato formalizado, mas deve existir algum tipo de acordo, de compromisso entre as duas partes. Porquê? Porque senão aquilo não vai resultar. Logicamente, no coaching, que é um processo, regra geral, remunerado, se for externo à organização, nós temos prazos estabelecidos, sessões pré-definidas, e o contrato tem um curto ou médio prazo, normalmente não é longo, porque há um objetivo que, sendo atingido, termina aquele processo. Pode iniciar outro com as mesmas pessoas envolvidas, mas terá de ser um novo contrato, um novo acordo, um novo processo. Na mentoria, isto pode ser ao longo de muito tempo, pode não ter sessões estruturadas, pode não ter timings previamente estabelecidos. Eu posso ser apenas a mentora de uma forma fluida, mais formal ou mais informal, do Vítor, que é meu colega na organização, mas o Vítor é mais júnior, ou não é júnior em termos de experiência profissional, mas é júnior naquele departamento, naquele serviço ou naquela função. Portanto, será nestes moldes que vamos fazer a mentoria. Sobre a estrutura, já referi isto, não vale a pena repetir, e em termos de especialização, no coaching existem técnicas, existem métodos, existem instrumentos formais pré-definidos que devem ser utilizados nas sessões. Na mentoria, isto não existe, não há um modelo só que funcione. Eu vou-vos falar de um, ok? Mas não existem propriamente ferramentas, um livro com uma bateria de exercícios, porque tudo depende daquilo que se pretende, porque o foco está muito no conteúdo. Portanto, não sei se têm alguma questão em relação a isto, mas nós podemos ter coaching e mentoria no mesmo processo. Vamos definir, no mesmo processo, isto é, com a mesma pessoa. Vamos definir o que é que faz cada um e qual é a intervenção de cada um. Ok? Vamos lá ver. O que é que se espera
do mentor, e estas questões são importantes e estavam no nosso programa. Um dos aspectos é a confidencialidade, seja dentro ou fora da organização. É mesmo importante conseguirmos garantir que existe confidencialidade, que aquilo que é partilhado é sigiloso, é garantida a segurança psicológica, cada vez se fala mais, daquele que é o nosso mentee ou o nosso mentorado, porque só desta forma é que nós vamos conseguir fazer reflexões, desenvolver a pessoa sem o que virá a seguir, sem julgamentos, sem grandes filtros no sentido de e agora vou dizer isto, não vou dizer, é melhor não dizer porque talvez esta pessoa vai dizer isto ao meu chefe e eu não quero que saiba. Portanto, quando eu retiro a confidencialidade, eu estou a retirar também a criatividade, o à vontade e a coragem daquela pessoa em mostrar o que possa ser uma fragilidade. E é engraçado que, se calhar quem me conhece já me ouviu dizer isto várias vezes, que tem uma série de situações que parecem coincidências ou quase aleatórias na minha vida e certamente não são. Na empresa onde eu estou hoje, que eu estou a dar formação, foi uma interrupção de 2 horas para fazer aqui o webinar. Uma pessoa que tem um cargo de alguma importância disse-me assim, você quando falar de comportamentos e de análises comportamentais, eu não quero ir à formação com o grupo. Pode fazer isso sozinho, só comigo? E eu disse, claro que sim. E esta pessoa disse-me que eu tenho muito receio de mostrar fragilidades. Portanto, esta questão da fragilidade, para quem gosta de explorar, podem ver e ouvir o que diz a Brené Brown, que já era dito na psicologia analítica por Carl Jung e outros, que não são fragilidades, faz parte do ser humano, portanto, eu tenho que conseguir integrar, porque senão não vou ser uma pessoa só, vou ser várias, não é? Vou usar várias máscaras. Portanto, é importante garantir a confidencialidade. Termos integridade, porque nos leva à coerência, à honestidade e até à humildade, porque não vamos saber todas as respostas, portanto é importante não inventar, não criar problemas, porque temos de ser parte da solução e não parte do problema. E também garantir que há respeito pelos interesses, pelo estado de espírito, pelo estado de desenvolvimento do mentorado, que pode não ser aquele que eu esperava, pode não ser o que eu desejo, mas é aquilo que aquela pessoa naquele momento foi capaz de fazer. Vítor, isto se calhar já toca um bocadinho naquilo que dizia e é altamente constrangedor, que é eu podia ter retirado muito mais, mas se calhar aquilo para aquela pessoa já foi uau. Sim, sim, depende também de cada mentorado. Pronto, Lógico, mas sim, há mentorados que de facto notei um bocadinho mais. Sim, é verdade. sim. E é o estado de desenvolvimento da pessoa enquanto profissional e ser humano. Portanto, eu não posso trazer para mim a frustração de outra pessoa não estar no meu ritmo, não ter o meu ritmo. E este é um grande desafio para quem tem funções como direção, gestão, chefias de equipas, gestão de equipas, etc. É eu compreender que as pessoas da minha equipa têm níveis de desenvolvimento diferentes uns dos outros e de mim. Isto não faz com que as pessoas sejam melhores ou piores, mas também têm ritmos de trabalho diferentes. E nem sempre o ritmo altamente acelerado é o mais eficaz, porque pode ser menos criativo. O excessivamente ponderado também pode não ser o eficaz, mas os dois juntos, se conseguirem conciliar-se, vão ser muito mais eficazes do que cada um deles sozinho. Então, este respeito vai ser aqui um desafio grande, porque nós humanos, regra geral, gostamos de ter razão e gostamos das coisas à nossa maneira, porque acreditamos que é aquela que resulta. Não é? E depois vamos descobrindo que há muitas formas, há muitos caminhos para chegar ao mesmo sítio, não é? Não julgar, nós todos, isto é muito difícil, porque nós adoramos fazer isto. Adoramos julgar, estereotipar, colocar as pessoas em caixinhas, está enraizado, também não nos ensinaram a ser diferente, portanto o mentor não deve julgar, deve escutar, com baixa crítica, baixo julgamento, baixas ideias pré-concebidas, de preferência sem aplicação de estereótipos e outras, ok? Porque eu posso ter tido um mentorado chamado Vítor,
que estudou na FEP, que tem este estilo, e um mentorado chamado Vítor, que estudou na FEP, que tem um estilo completamente diferente. Portanto, já estou a dramatizar, a dizer que podem ser do mesmo ano, com o mesmo nome e tudo. Portanto, valorizar a individualidade é que vai fazer com que eu, mentora, me torne efetivamente importante para aquela pessoa. Isto trata-se só de um objetivo, que é fazer a diferença na vida do outro. E fazer a diferença pode ser por uma história que eu contei. Apenas, ok? Não desvalorizando as histórias. O feedback deve ser construtivo, mas deve existir. Para ser construtivo, voltando à linha atrás, ao não julgar, feedback construtivo não categoriza, não classifica, não arruma em caixa. Okay? Abre o leque de opções, porque o que é para mim não vai ser para todas as pessoas. E não há, vou repetir-me, não há um único caminho para chegar ao Algarve. Okay? Eu hoje estou em Esposende, mas sou de Barcelos, portanto, mesmo de Barcelos e Esposende, eu tenho 2 autoestradas, mais as estradas nacionais à minha escolha. Portanto, as sugestões devem ser claras, devem ser cuidadosas, com muita escuta e devem ser essencialmente com foco em pontos fortes para reforçar aquilo que já está bem feito e oportunidades de melhoria. Isto é que é construtivo. Mas também estar disposto a receber feedback, que às vezes vai doer um bocadinho, mas é importante. E não, por último, não por ser menos importante, se calhar um dos mais importantes, espera-se que o mentor contribua para a promoção da autonomia do seu mentorado. Portanto, ser mentor não significa criar dependentes, que também pode ser muito aliciante, é aquela pessoa não faz nada sem mim, o que é interessante para algumas pessoas, mas agora, não querendo ser ofensivo, o que está por trás disso é uma necessidade muito grande de controlo. E quanto mais eu controlo, não significa que as pessoas melhor façam ou mais façam. Portanto, perfeito é quando o meu mentorado, o meu trabalhador, faz bem feito enquanto eu estou de férias, enquanto eu não estou na empresa, enquanto eu estou a fazer outra coisa qualquer. Portanto, o objetivo será sempre este, promoção da autonomia e promoção também de uma tomada de decisão consciente, responsável, que não significa que vai sempre tomar as decisões mais corretas, mais indicadas, mais eficazes ou sem falhas. Porquê? Agora eu vou contrariar um bocadinho daquilo que disse há pouco, porque é importante também percebermos que erramos por uma decisão que foi tomada por nós, porque nós aprendemos com o erro, ok? Há um estudo, depois tem que procurar isto, Cassiana, tem de ver se encontro para enviar tudo o que estou a dizer. Há um estudo que foi promovido, estou a dizer promovido, possivelmente só foi financiado pela Fundação Champalimau, que explica precisamente o que é que altera no nosso cérebro quando cometemos erros. E há, de facto, uma mudança. Por isso, isto do errar, que se ensinou nos anos 80 e 90, que deve ser inexistente e há cada vez mais esta questão do aprender com o erro. Agora também não vamos retirar a importância de fazer bem à primeira, senão estamos aqui em uma fase de evolução do mundo em que está tudo tão polarizado que com muita facilidade passaremos do ninguém pode cometer erros para todos podem cometer erros porque está tudo bem. E isso também não é o desejável. Tudo bem até aqui? Alguma questão para já? Ok, muito bem. Quais são as vantagens? Eu sei que isto é muito teórico, mas há vantagens para todos os envolvidos. Para o mentorado, não é que deve ser a figura central. Já sabemos que aceleramos o desenvolvimento profissional ou pessoal, depende daquilo que está envolvido, e poderemos ajudar ou contribuir para a clareza sobre a carreira, sobre as competências, sobre a evolução, sobre a progressão. E eu trabalho essencialmente com organizações. E eu vou-vos dizer, e agora vou revelar, isto sim, uma fragilidade minha. É aquilo que eu digo, despedaça-me a alma, o coração, parte-me toda, porque vai contra tudo aquilo que eu defendi e em que acredito, que é quando eu encontro pessoas nas organizações que me dizem e eu não sei bem o que é que se espera de mim aqui. Não conheço totalmente as minhas funções.
Às vezes sinto que sou o pau para toda a obra, e isto é giro, mas pode ser confuso para aquela pessoa, porque aquilo que eu vejo como positivo, que é esta pessoa que se chama Rita, que faz tudo e faz bem feito, e eu não quero perdê-la, a Rita pode assumir que o facto de tanto está aqui como está no outro setor, no outro turno, no outro departamento, vale para tudo, mas na verdade não vale para nada porque não a veem como especialista numa área. Portanto, isto pode ajudar a clarificar a importância do ser polivalente ou não. Estou só a dar um exemplo isolado, mas há vários outros. Para o mentorado também, o objetivo da mentoria será aumentar a autoconfiança e a rede de contactos de networking, que não há nada melhor do que nós termos menos experiência ou até menos idade e termos esta possibilidade incrível de lidar com pessoas mais experientes que estão ali para partilhar. Numa lógica quase de igualdade. Estou aqui para... É o good fellow, não é? É um buddy que eu vou ter em termos de organização que me vai ajudar. E eu vou dizer isto a brincar, mas pode ser só ajudar a dizer-me onde é que está a máquina de café. Que eu, como formadora, quando tenho este cuidado comigo, eu sinto-me mesmo super valorizada e super importante. Mesmo que não queira beber o café. É só porque tiveram o cuidado de me dizer esta é a sala, esta é a rede do Wi-Fi, ali é a casa de banho, aqui é a copa, ali está a máquina de café, aqui podem encher água. Portanto, estou a simplificar, mas às vezes é só isto. Eu sinto que tenho ali alguém que me está a ajudar a aumentar a rede de contactos. Qual é a importância disto? Cada vez mais tudo vem de contactos e contactos não são cunhas, nem favores, nem nada disto. Às vezes é conheces alguém que faça isto? Temos esta vaga em aberto. Conheces alguém que eu possa entrevistar? Conheces alguém que faça consultoria nesta área? Há alguém cá dentro na organização que me possa ajudar com este processo? Portanto, nós não temos de saber fazer tudo, mas temos de saber quem é que sabe fazer para conseguirmos ser mais produtivos, mais eficientes. Para o mentor, é lógico que há vantagens para o mentor. Nós reforçamos as nossas competências, as transversais. Isto significa que vamos colocar-nos numa posição, se calhar, desconfortável, vamos pôr-nos a jeito de sermos questionados várias vezes, mas vamos nós próprios questionar a nossa informação, o quem nós somos, mas garanto que vamos ficar a ganhar muito, que é, vamos tornar-nos pessoas melhores. Porquê? Seremos obrigados a perceber quão boa é a nossa capacidade de escuta ativa ou não. E quando não é muito boa, nós vamos ver-nos obrigados a desenvolvê-la. Não tenho aqui a palavra empatia, mas logicamente essa também será potenciada com o processo de mentoria. A comunicação também vai sair valorizada e promovida. Porque eu posso achar que eu comunico muito bem, mas talvez na mentoria que faço com aquela pessoa em específico, que é a Cassiana, mesmo que a Cassiana não me dê esse feedback, pela quantidade de vezes em que a Cassiana me diz podes repetir, por favor, porque eu não consegui compreender, isto é feedback para mim. Talvez eu esteja a comunicar de uma forma que para a Cassiana é mais confusa, não faz sentido. Talvez eu tenha utilizado um termo técnico que a Cassiana ainda não sabe o que significa e por aí fora. Ok? Portanto, vamos ficar a ganhar em termos destas competências e, logicamente, a liderança, mesmo que não queiramos exercer funções de liderança, de gestão de equipas, vamos promovê-la com o processo de mentoria. Porquê? Porque a liderança trata-se essencialmente de pessoas a lidarem com pessoas e isto, só por aí, já tem muita complexidade associada. Obviamente, e aqui nós gostamos, certamente, quando temos alguma experiência, de sermos reconhecidos, porque para eu ser mentora é porque se reconhece o meu valor, a minha experiência, aquilo que eu possa levar, aportar a outra pessoa com menos experiência, logicamente. E acabamos por criar aqui uma sensação de missão e até de legado, e aqui eu desafio-vos a pensarem sobre qual é o vosso propósito profissional, aquilo que querem deixar, e não se trata de eu ter uma placa. Nem se trata de daqui a um ano as pessoas se lembrarem do meu nome. Isto trata-se daquilo que eu deixei naquela equipa, naquela organização, independentemente de mim.
Portanto, isto nunca tem de ser sobre mim, tem de ser sobre a outra. Mas nesta eu vou voltar atrás e dizer, no coaching, na formação, na mentoria, na consultoria, isto tem de tratar-se sempre da outra parte e não de mim, porque senão eu só estou a alimentar o meu ego e ele existe, tem de ser integrado, mas não pode ser aquele que sobressai. Não é sobre mim, sobre a minha importância, não é para eu ser bajulada, nem é para eu receber feedback positivo e dizerem, uau, Karina, tu és a maior. Não, nem têm de saber o meu nome. E isto, quando conseguirmos fazer isto, nós estamos a crescer em termos de desenvolvimento pessoal, que é a conseguir alcançar aquilo que se chama humildade. É tão simples, não é? É tão difícil às vezes praticar. E teremos a oportunidade de aprender com perspectivas novas, que aquela pessoa que ainda está a estudar e que tem agora 20 anos, imaginemos, e eu tenho 45, e eu garanto-vos que eu posso aprender muita coisa com uma pessoa de 20 anos. O meu filho faz 5 anos amanhã e eu garanto-vos que eu aprendo muita coisa com ele. E muitas dessas coisas aprendo-as sobre mim, sobre a minha capacidade de tolerância, resiliência, paciência e outras à mistura. Para a organização, que vantagens é que a mentoria vai ter? Poderá contribuir, isto não é fórmula mágica, mas poderá contribuir para fixarmos e motivarmos o talento de cada pessoa. Porquê? Por via da valorização, reconhecimento, potenciarmos o desenvolvimento, ter perspectivas de progressão, perceber qual é o caminho que aquela pessoa que é o Vítor fez e que às vezes os nossos caminhos não são em linha reta, mas vão levar-nos a algum sítio positivo em que eu possa ter importância. Portanto, o facto de eu sentir que aquela organização aposta em mim, só isso já poderá contribuir para que eu esteja comprometida. Quando eu digo comprometida, significa que vou lá passar 10 anos? Não, porque isto depende de pessoa para pessoa. Nem sempre o turnover é uma responsabilidade ou o problema, não querendo usar esta palavra, não é sempre da organização, da chefia direta, da direção, da administração. Não, pode ser só aquela pessoa que quer experimentar outra coisa, quer outro desafio, e nós na organização não temos essa possibilidade. Portanto, onde é que a organização falha nesta parte? Quando não detecta qual é a ambição ou qual é a vontade de progressão daquela pessoa. Quando eu falo em ambição e progressão, não estou a falar em progressão vertical, pode ser lateral, ok? Eu posso trabalhar na contabilidade e dizer eu gostava mesmo de trabalhar era na biblioteca, pelo menos a experimentar, ok? Ou participar num projeto internacional. Gostava de ir passar uma semana para a produção, para perceber o que é. Será que as vossas empresas têm isto? Okay? E pode até ser interessante. E há pessoas que gostariam, outras não. E se calhar aquele senhor ou aquela senhora da produção, que é o Manuel ou a Maria, vão sentir-se valorizados, importantes, quando têm, por exemplo, aquela pessoa que é o David, que é o chefe, é o diretor, uma semana ali a trabalhar na produção com aquelas máquinas. E isto não vai retirar a autoridade ao David. Mas se calhar aquelas pessoas da produção vão dizer, este sim, é o diretor que sai do gabinete. Também não estou agora a dizer para irem todos para o terreno de trabalhar. Portanto, é preciso vermos em que moldes é que fazemos isto e não só explicar às pessoas que não estamos lá para vigiá-las, que vamos atrapalhar, garanto-vos. Eu já fiz isto em algumas empresas onde fui dar formação e eu sei que eu pedir para ir para a produção eu só atrapalho, garantidamente. Mas explico qual é a ideia, qual é o objetivo, ok? Transferimos com conhecimento crítico e vamos promover, então, aquela aprendizagem organizacional e agora vem aquela palavra que esta malta dos recursos humanos adora, que é onde eu me insiro também, que é promover uma cultura colaborativa e o engagement, ou o compromisso, comprometimento, e não vou dizer vestir a camisola, que isso é outra coisa, ok? Mas promovemos uma cultura colaborativa, isto sim. Porquê? Porque muitas vezes no local de trabalho, entre setores, nós competimos em vez de colaborar e cooperar. Isto é muito básico. Portanto, será que o programa de mentoria pode ser feito dentro da organização?
poderá ser feito por pessoas de setores diferentes, serviços diferentes, com aquelas pessoas daquele setor? Pode, dependendo sempre do objetivo. Portanto, aqui aplica-se o que se aplica em quase todas as áreas. Não façam só o copiar-colar, porque aquilo que resulta na indústria têxtil não vai resultar na automóvel, o que é da indústria pode não resultar no comércio ou nos serviços. Portanto, peguem, critiquem, pensem, adaptem, que senão não vai ter o efeito desejado. Ok, então vá. Vítor, a ver se isto responde. Cassiana, antes, temos questões, é isso. Uma questão que agora até a Karina trouxe, que me chamou a atenção, em consultoria a empresas, o pessoal fala muito, eu acho que falta essa questão da mobilidade interna, de eu conhecer o que o outro setor faz, como funciona. Nesse aspecto, a gente pode utilizar um programa de mentoria para isso? Ter essa interligação, para um conhecer um pouco o setor do outro, ou não convém, ou não é o adequado? Aí não seria tanto mentoria, porque a mentoria vai partilhar muita experiência no sentido de levar a pessoa a potenciar-se. Quando eu só quero ver como se faz para compreender, então isto se calhar vai ser um bocadinho mais dentro da formação, mas podem juntar-se os dois temas. Ok, obrigada. Tudo Foi uma depende de qual é curiosidade agora que surgiu, que Depende poderia sempre ser uma de saída. qual é o output que eu pretendo. O que é que eu quero? Não é? A Cassiana vem aqui aprender a trabalhar com uma máquina de costura para quê? Para entender o processo ou para compreender qual é a experiência de trabalhar na máquina de costura? São dois aspectos diferentes. Portanto, um cumpre-se com uma estratégia, outro cumpre-se com outra estratégia. No fundo, vão-se Ok, misturar obrigada. muitas vezes. Vamos lá. Quais são os passos assim do modelo mais conhecido de mentoria? Logicamente tem de ser preparada, nem que seja por isto, que a Cassiana agora questionou, que é qual é o objetivo, o que é que se pretende com isto? E vamos perceber se é mentoria ou não. Portanto, sendo mentoria, é preciso prepará-la. Fazer este contrato não tem de ser escrito, mas tem de ser eu dizer à Cassiana que estará envolvida no processo de mentoria que terá mais ou menos estes moldes. Isto é que é o contrato, é um acordo, não é o compromisso. Depois vamos facilitar o processo e é importante fazer um encerramento. E esse encerramento tem de ser formalmente estruturado. Também não tem de ser descrito, mas tem de ser dito com clareza: o programa de mentoria chegou ao fim com isto e vamos analisar, avaliar, etc. Porque senão as coisas ficam perdidas, corremos o risco do mentorado sentir que foi abandonado. Okay? Um dos modelos mais usados na mentoria, mas também no coaching, portanto este acaba por ser transversal, é o Grow. Eu só acrescentei aqui o tópico ou o tema e vai passar por percebermos qual é o objetivo, qual é o momento atual, não é? Qual é a realidade do nosso mentorado naquele momento, na questão que tem, que opções, que alternativas terá para resolver aquilo que tem para resolver ou para trabalhar, e depois o wrap-up, só para cumprirmos o acrónimo em inglês, mas será definir um plano de ação. Que sem plano de ação, sem plano, nunca vamos fazer nada. Só estamos à volta de ideias. Depois vocês vão ter aqui alguma documentação para poderem ler sobre cada uma destas fases. Eu vou passá-las mais ou menos rapidamente. Deixem-me só ver aqui na conversa o que tem. Ok, a Cassiana já respondeu, peço desculpa. Muito bem. Qual é a importância de definirmos o tópico? Avancei ali só porque vão ver que as perguntas raramente começam por porquê. Porquê que não começam por porquê? Porque os porquês levam-nos a contar histórias e não propriamente a explorar assuntos, ok? O porquê leva-nos sempre a colocar-nos numa situação mais defensiva de a explicar, justificar, argumentar, e pode não ser esse o grande objetivo. Eu recordo-me sempre, e vou partilhar aqui convosco, e vou tentar não revelar muitos dados sobre o contexto, mas tratou-se de uma conversa
que eu tive com o filho de uma pessoa que eu conheço, tem 17 anos, então está no 12º ano e tinha já de fazer alguns exames que poderão determinar ou não a área que vai estudar, vai escolher depois na universidade. Este rapaz, que é muito bom aluno, sabem aquele, é tão bom aluno que dá para tudo? O que é uma dificuldade grande. Ele dizia-me, pá, isto é uma chatice e os meus pais não me querem condicionar, portanto não sei o que é que vou fazer. E recordo-me que uma das perguntas que lhe fiz, quase por intuição, conversa de café, e que ele disse, vou precisar de um mês para encontrar a resposta a essa pergunta, foi no momento em que ele me disse, tenho a certeza de que não quero trabalhar na área da saúde, portanto vou excluir tudo que seja área da saúde, e eu perguntei-lhe, em vez do porquê, porque não, perguntei-lhe como é que te fazes para pensar que não queres a área da saúde. E ele disse assim, como assim? Como é que eu faço para pensar isso? Sim, tipo, qual é a estrutura de pensamento que está por trás dessa conclusão? E ele respondeu-me, vou demorar um mês a responder-te a isto. E depois deu uma resposta, mas retirar o porquê vai levar-nos a outro tipo de respostas. O porquê eu sei que é que ia dar ali. Porque cumprem muitas regras, porque trabalham por turnos, porque depois andam aí de um lado para o outro, ganham muito dinheiro, mas é muita responsabilidade. Portanto, as respostas seriam algo deste género. Temos que primeiro clarificar qual é o tema que o nosso mentorado precisa ou quer abordar. Agora, cuidado, eu posso ter um tema que é definido pela organização, mas depois conheço o meu mentorado e ele diz-me que precisa de trabalhar outro tema. Portanto, se voltarmos atrás àquilo que são as características do mentor, o mentor deve focar-se na pessoa. Okay? E se desalinha, se não se sente capaz de trabalhar com aquela pessoa, tem de ser honesto o suficiente para dizer, não sou eu a pessoa indicada para trabalhar com este mentorado em específico. Portanto, há que esclarecer sempre o tema e ter clareza no processo ou em cada sessão, em cada momento que vão ter com o vosso mentorado. Com perguntas, isto são só sugestões, está bem? Só para termos uma noção do tipo de perguntas que podem fazer. Do tipo, que tópico gostaria ou necessita de abordar hoje, ou o que gostaria de discutir, ou qual o tema em que pretende focar-se, ou pode ser até o que é que o preocupa hoje, o que é que está em cima da mesa, porque de uma semana para a outra podemos mudar aqui o tema. Depois, outro aspecto importante é termos objetivos. Há vários modelos para definir objetivos. Posso acrescentar isto também, depois envio, Cassiana. Vocês conhecem o modelo de SMART, mas há vários outros, portanto é importante definirmos objetivos para o processo ou objetivo para aquele momento e aquela sessão, para estarmos alinhados, comprometidos, para eliminarmos aquela questão do não sei bem de que é que estou aqui a falar, ou do que é que a pessoa está a falar. E isto clarifica-se com perguntas simples. O que é que gostaria de levar? Para depois começarmos a montar aquilo que é um objetivo que gostaria de atingir, mas qual é o resultado específico, ok? O que é que qual pode ser o resultado que leva a que esta conversa lhe seja útil? Com isto, vamos retirar aquilo que é o mais importante para aquela pessoa, ok? Ainda tenho uma, no final deste webinar, desta sessão, o que é que seria um resultado importante, interessante, valioso para si? Okay? Cada pessoa tem o seu. Depois vamos ter de explorar o ponto atual, a realidade daquela pessoa, para compreendermos qual é o match que aqui se faz entre o meu momento atual e o objetivo que eu tenho. Só assim é que eu vou perceber qual é o caminho a percorrer, ou quais poderão ser os caminhos a percorrer. O que está a acontecer, qual é o seu entendimento, qual é o entendimento das pessoas à sua volta, quem são os interlocutores, o que é que estas pessoas diriam sobre este assunto, ou o que é que lhe dizem sobre o assunto. Já experimentou fazer alguma coisa? O que é que experimentou? Como é que isso correu? O que é que correu bem, o que é que correu menos bem? Cassiana. Microfone, Cassiana. Desculpa. Tem uma questão aqui no chat, que é da Cláudia. Mentoria é diferente de integração da pessoa na organização? Cláudia, boa questão. A mentoria
pode ser um dos processos que fazem parte do todo que é o onboarding. Okay? Eu já trabalhei numa organização que tinha isto, chamavam-lhe mesmo Buddy. Portanto, quando eu disse o Buddy no início, lembrei-me dessa empresa. Portanto, o processo de integração é um processo com várias tarefas, vários aspectos, vários tópicos. A mentoria pode ser um dos métodos utilizados nesse processo e posso até perguntar-lhe se concorda ou discorda. Para mim, é fundamental que exista algum processo de mentoria, pode ser mais formal ou mais informal, no onboarding. Porque é quando eu tenho de garantir que aquela fase ótima que é eu estou empolgada, entusiasmada, apaixonada, com borboletas na barriga por começar a trabalhar nesta empresa ou neste emprego, garantir que aquilo se prolonga o máximo tempo possível, porque vai ter tendência a depois estabilizar ou cair. E até mesmo diminui a ansiedade, né? Porque também vem a borboleta, vem a questão da ansiedade também, e acho que ajuda bastante, porque é tudo novo, diferente. Sim, sim. E eu ter ali alguém que já lá está e que me vai apoiar, tirar as dúvidas e que eu sei que eu recorro àquela pessoa, não ando a perguntar hoje a um outro, depois a outro. Imaginem que eu até tenho uma personalidade mais tímida, mais introvertida e não gosto de aborrecer as pessoas ou sentir que estou a aborrecer. O facto de eu fazer uma pergunta hoje à Suzete, eu vou sentir que estou a aborrecer meio mundo. Assim, eu sei que a Cláudia é a minha mentora e é a pessoa a quem eu vou fazer perguntas. Mas posso ter uma questão que é que a Cláudia não sabe responder. E aí a Cláudia vai dizer-me esta questão eu não sei responder, mas poderás perguntar à Maria Daniela, porque talvez ela tenha a resposta. Não tem, mas deve ter uma pergunta. Tenho uma questão, sim. Bom dia, antes de mais. A Karina mencionou, falou dos buddies. Então, um buddy é como se fosse um mentor, de certa forma? Dependendo de como é feito, sim, pode ser um mentor no sentido da integração. Logicamente, a mentoria será muito partilha da experiência, mas imagine, na integração pode ser só aquela pessoa que ajuda o novo trabalhador a integrar-se na organização. Está com isto a partilhar a experiência. Ok. Ok? Obrigada. Mas não é só isto, não é? Porque depois podemos ter outra mentoria que é eu vou partilhar a minha experiência técnica nesta área específica de trabalho. Ok, obrigada. Respondi? Boa, obrigada, Daniela. Eu disse Maria Daniela, não sei se é pelo primeiro ou pelo segundo. É pelo segundo, sim. Isto é Corro que estava risco de falhar. automático com o nome Eu todo. sei, eu sei. Agora no Teams já percebi como alterar o meu, porque aparecia-me sempre com o primeiro nome. O meu primeiro nome não é Karina, mas também não é conversa por aqui, nem interessa saberem qual é. Então, ia só dizer aqui na questão da realidade, já experimentou, etc., mais uma daquelas coincidências ou sincronicidade da vida. Hoje de manhã recebi uma mensagem de uma senhora que foi minha formanda há mais de um ano, e que é gestora de equipa numa indústria do setor automóvel, e ela dizia-me, estamos numa fase mais baixa de trabalho, que é normal nesta fase do ano, só que este ano, como eu tive um ano com tanta coisa, projetos novos, agora estou a sentir aquela ressaca de e agora? Estou numa velocidade de cruzeiro que já não me agrada, não é? Porque eu estou viciada na adrenalina, da velocidade dos projetos, de ter duas equipas para gerir, etc. E então a mensagem dela era: tem alguma sugestão de alguma coisa que eu possa fazer que me ajude, nem que seja a gerir a minha motivação e esta ansiedade? E às vezes, nestes casos, basta perguntar, que foi a única coisa que eu fiz, não é? Porque não sei o enquadramento todo. O que é que já experimentou, o que é que já fez, há algum projeto que esteja guardado na gaveta, porque até agora não teve tempo pelo ritmo de trabalho para executar e com isto ganha tempo. E é engraçado que ela respondeu-me assim: acho que foi por isto que eu lhe enviei a mensagem, porque sempre pensei, tenho de fazer a formação pedagógica inicial de formadores, que se calhar eu posso ser formadora interna ou posso vir a dar formação. Olha, se calhar até é o momento ideal, porque vou ter tempo. Portanto,
Eu não dei resposta nenhuma, só fiz uma pergunta. Há alguma coisa que possas fazer? Já experimentaste e como é que correu? Correu bem? Correu mal? Que possa ser retirado? Que podemos ajudar a pessoa a pensar e a eu perceber onde é que a minha experiência vai enquadrar-se. Porquê? Há pessoas nesta sala que me conhecem mais ou menos bem e sabem disto, que é, eu queixo-me sempre dos momentos parados. De menos trabalho, menos agitação, menos speed. Mas estes momentos são aqueles que eu posso ganhar a consciência de que preciso deles para criar algo novo, para retirar da gaveta aquele projeto que estava pendente. E às vezes aquilo que nos parece dar um passo atrás pode não ser, pode ser só um parar para ir em frente. Portanto, o mentor também pode ajudar nisto, que é, eu já estou aqui a ensinar ou a tentar partilhar um software extremamente complexo com esta pessoa e, na verdade, eu tenho de dar 2 passos atrás, porque há aqui uma parte da cultura da organização, do regulamento interno, que este meu colega ainda não aprendeu bem. Portanto, podemos ter de fazer ajustes. Opções. Há sempre muitas. Cassiana. Desculpa. Nós temos mais uma pergunta aqui no chat, que é Boa. do Ricardo. Será que os mentorados devem chegar prontos para serem acompanhados ou cabe ao mentor prepará-los para esse caminho? Podemos fazer das 2 formas, também dependendo de qual é o objetivo. E eu posso ter o mentorado pronto já para a mentoria, desde que saiba que aquilo faz parte e que vai ser colocado num processo desses, ou podemos também estar dispostos a perceber o que é que aquela pessoa gostaria, o que é que está preparada para, porquê? Se for só aquilo que eu quero, sem perceber qual é a expectativa e o nível de envolvimento, preparação que o outro tem para um processo de mentoria, eu posso subverter toda a ideia da mentoria por estar a impô-la a alguém que pode simplesmente não ter compreendido o que é que se vai fazer. Respondi, nem por isso. Ricardo. Vocês podem falar. Somos tímidos. Estou tramada. Respondi. Sim, sim. Obrigado. Obrigada pela questão. Bem, opções. Há sempre muitas opções para os objetivos que temos em mãos. E eu posso dizer quais são as opções e na mentoria eu vou dizer comigo resultou fazer isto, isto, isto. O que não devo na mentoria é impor que as minhas opções sejam as únicas opções para outra pessoa. No entanto, e voltando à questão do Ricardo, se isto for dentro de uma organização, eu posso ter aqui um caminho que é o único caminho possível, porque é o único que o nosso regulamento, que a nossa empresa prevê. E aqui já temos não só a mentoria, mas algo mais que pode ser supervisão, pode ser formação sobre os processos internos da organização. Não é? Porque isto é muito bonito, dá muita liberdade, mas nem sempre, não sei, organizacional, eu vou conseguir dar tanta liberdade e tanta autonomia a todas as pessoas, porque às tantas vou entrar aqui num campo criativo excessivo, mas também não devo retirá-lo. Pronto, então andamos aqui nos limbos. Questionar que outras possibilidades existem, o que é que outras pessoas que eu conheço, ou até mais experientes, poderão fazer em situações similares. Aqui espera-se que o mentor explore e explique a sua experiência ou a experiência de outras pessoas que conhece e que já fizeram algo, que já tiveram situações semelhantes e que possa ser partilhado. Portanto, isto anda sempre muito à volta da partilha de experiências. Porque é que tenho aqui estas 2 questões, que são um terreno muito pantanoso? Se tivesse todo o tempo, dinheiro e recursos do mundo, o que faria? Ou se tivesse de acordar amanhã com a solução, qual seria? Isto é que é apelar ao retira crenças que possam estar a limitar-te. Okay? Retira aquilo que são os padrões, podem até vir da outra empresa ou da outra equipa em que estavas inserido. Nós todos temos tendência para levar isto para a frente, quando devíamos ter deixado.
Cassiana. Agora é uma questão minha. No caso, o nosso processo agora de mentoria alterou um pouco, onde o mentorado ele tem a opção de escolher, né? De optar, tem o perfil dos mentores e ele opta, ele escolhe, né? Um ou mais daqueles mentores. Mas numa empresa, por exemplo, como que eu faço para fazer esse match entre mentorado? Pode ser num processo de onboarding, por exemplo. A pessoa está entrando na empresa. Como que eu vou escolher um mentor para aquela pessoa? Ou digamos que não, a coisa não encaixa, não foi legal. Existe a possibilidade de alterar, mudar esse processo de mentoria? Eu acho que na prática é uma questão interessante, né? E como fazer isso? Tem sempre de existir a possibilidade de alterar, porque podem ter escolhido a Cassiana para minha mentora, porque temos um match perfeito em termos de trabalho, interesses, etc., por aí fora, tudo aquilo que possam imaginar, mas depois eu posso dizer, olha, não tenho grande empatia, e pode ser simplesmente porque eu digo, eu preferia que fosse um homem e não uma mulher. Isto não é nada contra a Cassiana, só que este tipo de questões têm de ser levantadas antes, ok? Para evitar, porque depois é desagradável termos de alterar. Mas se eu quero que a mentoria funcione, eu tenho de ter o nível de assertividade suficiente para poder alterar os intervenientes sem quebrar relações de confiança e de autoconfiança. Que há uma responsabilidade aqui associada. Vai ser o Vítor o mentor por esta questão e esta. Mas até aquela pessoa, porque não ter dois mentores? Tem o Vítor, que é muito bom para esta parte, mas depois há outras questões que não são tanto do âmbito da experiência do Vítor, e tem o Ricardo como muito bom para aquela parte. Em vez de substituir, porque não acrescentar? E se me perguntarem, então, mas aquela pessoa não trabalha, passa o tempo todo em mentoria? Não, porque se tem momentos com o mentor de 2 em 2 semanas, passa a ter momentos com o Vítor apenas uma vez por mês, porque alterna com o outro mentor. Ou vai depender daquilo que está a ser trabalhado. Portanto, isto sim, deve ser escolhido o mentor por fatores muito objetivos, pode ser do mesmo setor de outra empresa do grupo, até quando há essa possibilidade, isto pensando assim mais a nível organizacional, mas também pode ser do mesmo setor, tudo depende daquilo que pretendemos. Daniela? Obrigada. No mesmo seguimento, acho eu, desta questão que a Karina fez, como, ou seja, mesmo assumindo que a empresa em si não tem um mentor, porque às vezes isso acontece, como saber quando procurar um mentor? Como saber que está na altura de pedir ajuda? Muito bem. Pedir ajuda, espetacular. A maioria das pessoas, ou muitas pessoas, para não ser injusta, consideram que pedir ajuda é mostrar uma fraqueza. E pelo contrário, não é. É mostrar um ponto forte, gigantesco, e um nível de desenvolvimento enquanto profissional. Não estou a falar de desenvolvimento pessoal, estou a falar de desenvolvimento profissional gigante. Porquê? Porque quem não consegue perceber que chegou, que vai chegar a um limite em que já não consegue dar resposta, vai fazer asneiras e vai tornar-se incompetente. Portanto, há momentos em que é preciso saber que, ok, preciso de ajuda. A questão da Daniela, e se não existe? E agora vou devolver-lhe com uma pergunta. Será que eu posso propor à organização onde eu trabalho criar um programa de mentoria? Será que eu posso pedir para ter alguém que, nesta situação específica, nesta fase específica do meu trabalho, possa funcionar como mentor? Ok? Vou dar-vos um exemplo. Uma empresa onde eu trabalhei durante alguns anos não tinha processos de mentoria. Vítor, não se esquece da questão, só para contar esta situação? Ok, obrigada. Não tinha. E houve uma trabalhadora que eu tinha, o ambiente era, o contexto era comércio e retalho. E eu geria a equipa e tive uma trabalhadora que era terrivelmente má na relação com clientes. E num momento em que eu lhe dei um feedback intermédio, não era avaliação de desempenho, era um intermédio,
porque aquilo estava a começar a mexer comigo, com o meu sistema nervoso, que era o ver que aquela pessoa tinha falhas básicas para quem tem de lidar com o cliente. No momento em que eu lhe dei esse feedback, pedi-lhe soluções. Para quê? Para envolvê-la e responsabilizá-la pela resolução do problema. Porque se for só eu a dar soluções, vai ser a parva da minha chefe a inventar coisas. Então, assim há um envolvimento. E uma das coisas que esta senhora me disse, mais velha do que eu, e faz com que seja uma das melhores pessoas com quem eu trabalhei até hoje, chama-se Lúcia. Isto é o nome verdadeiro. Quando são bons casos, eu digo quem são. A Lúcia disse-me, agora vou inventar nomes dos outros, ok? Nós temos aqui uma colega que é a Ana, que é a melhor vendedora nesta loja. Será que nos dias calmos eu posso andar tipo sombra da Ana, para aprender o que ela diz, as perguntas que faz, como é que contorna objeções, como é que se posiciona com o cliente? Será que posso fazer esta observação? Na verdade, isto para mim foi genial e foi aqui, isto para aí, sei lá, 10 ou 11 anos. Acho que foi o primeiro contacto que eu posso ter tido com aquilo que hoje chamo de mentoria. Foi a Lúcia a pedir-me para ter uma mentora na área do atendimento a clientes. E eu propus isto à Ana. Disse, não vais ganhar mais por isto, não há mais dinheiro, não há títulos, não há nada, mas aceitas fazer isto? E acho que até podes fazer com todos aqueles que vierem a integrar a equipa ou todos os que já estão na equipa que sintam que podem aprender contigo. Portanto, valorizei a Ana, sem desvalorizar os outros, e foi engraçado que depois que a própria equipa encontrou ali uma forma de se organizar em termos de quem ensina o quê a quem, muito engraçada, mas isto depois tomaria muito tempo a explicar como é que foi, mas despoltou a aprendizagem da própria equipa e encararam aquilo como um desafio tão bom que eles pegaram naquela primeira ideia que veio da Lúcia, eu só coloquei em prática, e desenvolveram ainda mais a ideia. E digo-vos, esta empresa era de uma multinacional, apesar de ser portuguesa, e eu geria a loja de Barcelos, que foi a terceira melhor loja nesse ano nas vendas. Barcelos, não foi do Porto nem Lisboa. E não era um supermercado. Vítor. Quando agora há bocadinho a Daniela levantou a questão de quando é que devemos procurar um mentor, não é? Fez-me pensar aqui num ponto que é, eu tive muitos anos no Exército e agora estou há alguns anos também numa multinacional e há 20 anos atrás, 15 anos atrás, não se falava tanto disto, não é? De mentor, de mentorado. Mas eu sentia a necessidade também muitas vezes de aprender com alguém. E o que eu fazia era quando via alguém no exército ou assim que eu via que tinha características que eu queria desenvolver, eu naturalmente aproximava-me da pessoa, tentava trabalhar mais com ela, falar mais com ela, ou seja, num contexto informal, porque essas pessoas nem sequer sabiam o que era mentoria, nem queriam saber, não é? Mas eu tentava beber um bocadinho daquela pessoa. E isso também leva-me àquela questão de que muitas vezes, quando faço mentoria com o pessoal da FEP e do ISCAP, sinto que até é mais fácil quando faço mentoria a pessoas aqui na empresa ou com quem eu estudei no mestrado e que estavam num patamar diferente do meu e que eu sentia que elas estavam a aproximar de mim, ok? Também sem saberem se calhar se queriam mentoria ou se não queriam, mas simplesmente viam o meu exemplo e queriam também aprender e eu, lá está, se calhar foi as melhores experiências de mentoria que eu tive do que aquelas que às vezes são formais e que envolvem Certo. um processo formal, não é? É um bocadinho por aí. Sem dúvida, porque aí sente mesmo que tem algo a levar e aquela pessoa quer retirar algo da sua experiência. Portanto, é Sim, perfeito, não é? É porque há aqui sim. um ganhar-ganhar. E é engraçado esta questão, vou pegar nisso, Vítor, só para acrescentar que, de facto, não se falava em mentoria, mas na verdade, se forem procurar um bocadinho e se lerem aqui alguns registros históricos, Aristóteles, o filósofo, era considerado um mentor. E várias figuras históricas importantes que nós todos já ouvimos falar,
referem Aristóteles como o meu mentor nesta área do pensamento. Que é curioso. Sim. Ajudem-me com as datas, mas estamos a falar que é de 200, 300 ou mais antes de Cristo. É uma chatice, não é? Verdade. É uma chatice, chegamos agora, estamos no último quarto de hora do webinar e dizer-me, então, mas ela está a dizer que já devíamos saber isto há mais de 2000 anos? Basicamente, sim. Mas pronto, a parte gira é este processo de procurar respostas e não tanto encontrar, o fazer perguntas e procurar as respostas. O mais giro é procurá-las em vez de encontrá-las, porque senão perdeu o sentido. Muito bem, e para terminar aqui, já vou parar a partilha da ecrã. O plano de ação, porque é que é importante? É importante definir o que é que vai ser feito, quando é que vai ser feito e o que é que pode ser feito já. Para quê? Porque tudo arrefece. Até o chá. Num dia de calor. Tudo arrefece. Portanto, se não definirmos já o que é que vai ser feito e quando, com perguntas do tipo o que é que podes fazer já, sendo já hoje, amanhã, na próxima semana, aquela ideia vai ser só uma ideia. Podia ter sido uma boa ação, mas nunca deixou de ser uma ideia só, que não saiu de uma conversa, não saiu da cabeça de uma pessoa. Portanto, é importante definir o próximo passo. Também? Dar um exemplo. Tenho que praticar exercício físico. O que é que tenho de fazer primeiro? Tenho que comprar umas sapatilhas. Ok, quando é que podes fazer isso? Amanhã, porque hoje não dá. Ok, então amanhã eu tenho este compromisso. Não é? Porque senão não vamos comprometer-nos sequer connosco. Portanto, podemos ter a metamorfose da borboleta para terminar, mas temos uma planta a crescer, porque na verdade a mentoria vai tratar-se disto de não tanto desabrochar, mas de crescermos uns com os outros. Não é só o mentorado que cresce, é o mentor que cresce também, porque também aprende. Portanto, eu vou terminar a partilha da ecrã para facilitar, e este é aquele momento em que eu lanço perguntas para este lado, caso tenham. Algumas delas têm casos, boas práticas que queiram partilhar. Daqui desta, que não foi uma conversa, foi mais expositivo, mas surgiu algo que pensaram durante esta hora e 20 minutos, mais ou menos, que tenham pensado, olha, até era engraçado aplicar isto desta forma. Pode ser um para um, posso fazer mentoria em grupo, posso integrar a mentoria no processo de onboarding, no offboarding, posso ter um mentor de offboarding. A pessoa que trabalhou comigo, posso ser mentor desta pessoa na procura de um novo emprego. Do meu colega mais jovem. Podemos trocar mentorias? Eu posso ser mentorado do meu mentor? Bem, portanto, claro que sim, podemos fazer aqui vários processos, podem ser mais ou menos formais, mas gostava de, antes de encerrarmos, e com aqui algum controle em termos de intervenções e capacidade de síntese, questionar se levantaram aqui algumas questões, algumas respostas, algumas ideias, ou se até conhecem casos de sucesso, boas práticas que possam ser partilhados. Eu tentei não ir muito por aí, porque senão eu começo a contar histórias, nunca mais me calo. São 4 da tarde, vocês ainda cá estão. Da por cima eu passo bem sem almoçar, portanto. Pior. Alguma questão, pessoal? Aproveitar. Não? Aqui, só um minutinho. Tá, vai ter que Ok, ser um pouco mais cedo. a Zita vai ter que sair. Ok. Eu vou Obrigada. aproveitar então, Obrigada. Karina, só para questionar assim, eu acho que às vezes as pessoas podem olhar, um programa de mentoria para implementar numa pequena empresa, será que não precisa de muito recurso, de muita estruturação, de muito, sabe? Às vezes só para trazer essa questão que pode ser uma ação simples, né? Pode ser uma única sessão, um único momento. Isto não tem de ser prolongado no tempo. E posso precisar hoje, que era a questão do Vítor, e só precisar do Vítor novamente daqui a 2 meses. E está tudo bem, não estou a descartá-lo nem a desvalorizar. Mas cada pessoa também vai ter o seu ritmo para implementar.
dependendo do tipo de mentoria, ok? Então, vamos sempre ver o que é que estamos a fazer. E ter o espírito aberto. E fomentar o espírito aberto. E vocês podem, e vão ficar com o meu contacto e tudo, podem sempre colocar questões que às vezes, dizia o Ricardo, somos tímidos, às vezes podemos não querer estar aqui a colocar questões, porque vamos revelar aspectos da organização e também temos deveres de confidencialidade e sigilo para mantermos. Estejam à vontade para questionar, que eu também aprendo com as perguntas que me fazem, até porque posso não ter resposta para todas, e isto vai obrigar-me a procurar. Mas eu não resisto a só contar-vos uma história, mas esta é um conto, ok? Porquê? Porque a Daniela tem ali atrás um quadro que tem uma flor vermelha. Ok? Onde eu estou, que coloquei um fundo virtual, porque o sítio não é assim totalmente espetacular, mas vou-vos mostrar. Aqui atrás tem uma flor vermelha com uma haste verde. E eu normalmente termino quase tudo o que faço com, e agora, sei lá qual era o fundo que eu tinha, era este, talvez. Não apliquei, esperem. Vocês vão ver ali fichas técnicas e coisas que não podem ver. Já está. Terminar com isto. Há um menino que está na escola e a professora um dia diz assim à turma: hoje vamos fazer um desenho. E o menino pensa: uau, eu adoro desenhar. Começou a tirar os lápis de cor e a pensar nas coisas impressionantes que podia desenhar naquele dia na escola. E a professora disse: calma, ainda não é para começar, eu vou explicar-vos como se faz. E foi ao quadro e desenhou uma flor vermelha com uma haste verde. E o menino pensou: eu ia desenhar coisas muito mais giras, mais divertidas, mas tudo bem, é o que a professora quer, eu vou fazer o que a professora quer. E desenhou uma flor vermelha com uma haste verde. Passado algum tempo, a professora disse: hoje vamos trabalhar com argila. E o menino pensou: uau, eu adoro trabalhar com argila. E começou a pensar nos carrinhos, comboios e todas as coisas que poderia fazer com argila. E a professora disse: calma, ainda não é para começarem, eu vou mostrar como se faz. E fez um prato de fundo. E o menino pensou: o meu comboio seria muito mais divertido do que isto, mas tudo bem, é o que a professora quer, eu vou fazer um prato de fundo. E assim foi continuando com a plasticina, com a tecelagem, com várias outras atividades, manualidades, atividades práticas e de expressão artística que tiveram. Os pais deste menino, numa determinada altura do ano, mudaram de cidade e o menino teve de mudar de escola. E na nova escola não conhecia a professora e há um dia em que a professora diz: hoje vão fazer um desenho. E o menino pensou: uau, eu adoro fazer desenhos. E ficou à espera. E a professora aproximou-se dele e perguntou-lhe: então, não gostas de desenhar? E ele disse: eu adoro desenhar, mas estou à espera que me digas o que é para fazer. E a professora respondeu-lhe: é o que tu quiseres, é livre. E ele: boa, adoro desenho livre. E que cores vou usar? E a professora respondeu-lhe: todas as cores que tu quiseres. E o menino desenhou uma flor vermelha com uma haste verde. Portanto, não é uma história muito feliz, mas depois de ter pintado isto de cor-de-rosa, não consigo evitar terminar sem dizer: partilhem a experiência, ajudem a encontrar soluções, façam estas coisas todas, sigam a vossa intuição, mas uma coisa, por favor, não façam, que é: não sejam tão críticos ou até invasivos, autoritários e várias outras classificações que podem aqui lembrar-se e que eu não estou a recordar-me agora, que possam limitar aquilo que é o potencial crítico e criativo da outra pessoa, que pode ser só uma pessoa que pensa diferente de vocês, que tem ritmo diferente de vocês, que traz na mochila uma experiência diferente da vossa, ainda que só tenha 18 anos. Linda essa mensagem, Ok. Karina. Então, agora pela última vez, eu pergunto se alguém mais tem alguma questão, gostaria de perguntar alguma coisa? Não sei Não? qual é a questão. A questão é: podemos ir almoçar? Isso. Então, Karina, eu agradeço muito
a sua disponibilidade em estar aqui, em partilhar isso tudo com nós. Eu acho a mentoria um processo muito rico, porque é justo uma partilha de experiência, não é alguém te dizendo como fazer, ou, até fala em certos momentos, né? Por exemplo, se for um cargo mais técnico ou operacional, vai ter que dizer. Mas eu quero dizer assim que às vezes não é um ensino, né? Uma coisa de uma via só, ele é uma troca. E é uma partilha de experiência, eu acho que é bastante flexível também. Nós podemos utilizar em vários ambientes e de várias formas. E muito obrigada a todas e a todos que aqui estiveram e partilharam com suas perguntas e participaram. Quem estava só a ouvir também, mas cada um tem seu processo. Então, assim, eu acho que não há mal nenhum, né? Muitas pessoas vão sair, ficaram quietinhas, vão sair daqui e vão estar lá processando. Talvez venham as perguntas mais tarde, como a Karina falou, ela está disponível. Então, eu vou enviar a apresentação da Karina, ter o contato dela lá, e fiquem à vontade. Fiquem à vontade também para nos procurar aqui no gabinete, qualquer questão nós estamos disponíveis. E é isso, eu vou finalizar agora aqui o webinar. Mais alguma questão, além dessa linda história, para finalizar, Karina? Da minha parte, não. Só agradecer pela vossa presença e participação. Obrigada. Muito Obrigada. obrigada a todos e a todas. Muito obrigada. 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 Obrigada, Karina. Obrigada. Um Obrigado. bom dia. Bom dia. Obrigada.